Então vamos lá, mais um encontro do grupo. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, em especial da Isabela, que assumiu a relatoria aí desse nosso encontro. A gente vai falar do capítulo 5 do Pele Negra, Máscaras Brancas, que é o capítulo intitulado A Experiência Vivida do Negro. Mais um capítulo, né, com várias questões fortes, assim, com um debate muito interessante, especialmente em relação ao movimento da negritude, né, essa volta às raízes, né, africanas, etc. E eu achei bastante surpreendente assim, a posição que o Fanon assumiu em relação à leitura, né, a crítica que o Sartre fez. Acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. Mas eu não vou ficar dando spoiler e antecipando, não, vou deixar a gente chegar nos momentos para fazer os comentários. Com a palavra a Isabela, então, vamos lá? Mais uma vez, valeu aí por ter assumido essa tarefa. Eu sei que você também chegou correndo do trabalho e tal. Eu também fiquei numa banca de doutorado a tarde inteira, estava com medo que não desse tempo, ela terminou agora, tem 15 minutos a banca. Aí deu tempo ainda de fazer um lanchinho correndo, estamos aí. Então, vamos lá, Isabela, pode falar. Ei, gente, boa noite. Uma correria para eu saio, assim, Belo Horizonte, né, aquela coisa, fala que trabalha perto de casa, que tudo é perto, né? Eu trabalho perto de casa, 11 quilômetros. Então, assim, é um perto longe. Aí, é uma correria mesmo para chegar, mas deu tudo certo. Consegui sair 5 minutos antes, aí deu tempo de chegar. Enfim, gente, boa noite para todo mundo. Eu pensei em fazer a relatoria da seguinte forma. Eu consegui ler o livro nessa versão que eu tenho aqui, que é da UFBA. E aí, eu acho que as páginas não vão ser iguais, né? E aí, isso é um problema, mas é porque eu só consegui ler ele no físico mesmo, que eu já tinha. Fala só Então, para qual que é a primeira página e a última, só para mais ou menos ir localizando a aqui. primeira é a 103, a 103. última, 126. Aí eu Uhum. pensei em ir fazendo os comentários que eu quero fazer, e aí quando tiver, né, uma citação, eu vou falar como é que o parágrafo se inicia, mas também pode ter alguma divergência, né, vai saber se com relação à tradução, né, mas vai dar tudo certo. Só para o pessoal, quem tiver com essa edição da minha, mais ou menos umas 20 páginas a menos, assim, dá mais ou menos isso. Aliás, desculpa, 20 páginas a mais, né? Quando ela estiver na 120, aqui é mais ou menos 150. Beleza. Então, é o capítulo 5, né, Experiência Vivida do Negro. Acho que o capítulo ele inicia com uma questão muito interessante, quer dizer que existe, né, que há diferença, né, que o sujeito, né, que Fanon se colocando em primeira pessoa, né, que o sujeito negro experiencia é uma diferença que é vivida por meio de se ser colocado enquanto um objeto e não enquanto um sujeito numa relação colonial, né? Então ele fala desse lugar objetal, né? E isso, assim, na psicanálise é muito interessante, né? Assim, porque eu sou 0% conhecedora de psicanálise. O que eu conheço é o que eu sou curiosa e porque, né, a gente faz terapia, a gente acha que sabe de psicanálise, né? Mas, na verdade, a gente sabe de nada. Mas aí, essa questão do lugar do sujeito objetal é aquele sujeito, né? Que não é sujeito, que ele é objeto do outro, que não tem ação sobre si próprio, né? Não consegue criar um pensamento sobre si próprio, né? E aí o que Fanon está dizendo nesse capítulo é uma rejeição desse lugar objetal. E essa rejeição desse lugar objetal ela se dá também a partir do momento em que ele se reconhece como negro, né? Então ele começa dizendo que desse lugar objeto, né, e que quer ser sujeito, né? E que aí para ser sujeito, né, tem que se procurar liberdade em algum lugar. E essa procura da liberdade ela não está no outro, né, que é o sujeito branco que o coloca, né, nessa relação objetal. Mas a liberdade, ela está, enfim, em outras práticas, né? Então, pelo que eu fui entendendo no decorrer do capítulo, nesse autorreconhecimento, nesse reconhecimento de si, que vai ser atravessado pela relação colonial e que aí ele vai, né, dialogar com outros autores para dizer que essa dinâmica do reconhecimento, ela tem que ser, né, entendido, tem que ser compreendido
que o sujeito negro ele vai ser colocado nesse lugar de objeto. E que esse lugar de objeto não é um lugar de reconhecimento, né? O lugar de reconhecimento é o lugar de sujeitos, né? E aí vocês podem ficar à vontade, gente, para interromper também, porque... Só um comentário aqui, então, já nesse começo, que eu achei interessante, é essa observação crítica que o Fanon faz a Hegel, essa teoria do reconhecimento que é de matriz aí hegeliana, né? Porque para Hegel, assim, o ponto central da teoria do reconhecimento é isso, né? A constituição do sujeito, né, a subjetiva, da consciência, ela passa pelo momento que é o momento desse olhar do outro, né? Ou seja, primeiro você tem uma constituição, depois você tem essa imposição do outro, e a suprassunção é que é propriamente o reconhecimento, não é, de si. Só que o que o Fanon está dizendo é o seguinte, olha, porque falar que o negro é construído pelo olhar do outro pode parecer que não é nada de diferente do que qualquer sujeito, que na sua constituição passa por esse momento, né, pensando hegelianamente, desse olhar do outro como um olhar que é constitutivo de si mesmo. Só que o que ele vai dizer é o seguinte, que o que a gente tem na experiência do povo colonizado, especialmente na experiência desse outro racializado, do negro, não é similar a essa experiência constitutiva do olhar do outro em relação a qualquer sujeito, um fenômeno de constituição de si de qualquer sujeito. Ele diz isso, né? Olha, talvez possam objetar que o mesmo acontece a qualquer indivíduo, mas isso significaria mascarar um problema fundamental, né? Esse é o ponto do Fanon. Qual que é o problema fundamental? Ele diz aqui, ó, o negro não tem resistência ontológica aos olhos do branco. Os negros, de um dia para o outro, passaram a ter dois sistemas de referência em relação aos quais era preciso se situar, pois estava, né, segundo ele, em contradição com uma civilização que eles desconheciam e que lhes foi imposta. Enfim, então, o olhar desse outro, que é imposto, de certa maneira, em todos nós nos constituímos a partir desse olhar, no caso da constituição do sujeito negro, esse olhar ele tem uma diferença ontológica fundamental. Ele é um olhar no qual ele situa esse outro, digamos assim, numa relação de imposição e de contradição radical, né? Ou seja, não há o passo seguinte, digamos assim, no qual você se reconhece, né, digamos assim, supera dialeticamente esse olhar do outro, né? Você fica o tempo inteiro acossado, esse é o ponto, você fica o tempo inteiro na mira desse olhar do outro, que isso não tem uma resolução, vamos dizer assim, subjetiva saudável, todas elas são patológicas, né? Enfim, então acho que passa um pouco por aí, né, por detectar que no caso do sujeito negro, esse momento do ser para o outro, ele assume uma dimensão existencial de uma radical, distinta da experiência da constituição subjetiva de um sujeito branco. Achei esse um ponto, aliás, muito interessante, é uma revisão crítica, digamos assim. Obviamente, se tem uma coisa que Hegel não tinha, era essa sensibilidade, essa percepção para o olhar periférico, para a experiência racializada, etc. Muito antes, pelo contrário, vocês devem conhecer as várias passagens extremamente racistas, eurocêntricas do Hegel, né? E aí acaba que essa proposta, né, de reconhecimento ela é impossível, né? Em uma sociedade colonizada, né? Reconhece o quê, né? Reconhece o objeto ali, né? Que pode ser explorado e etc. E aí eu até tinha aqui colocado que eu ia pedir para vocês comentarem sobre isso. Isso porque, né, essa relação de reconhecimento, ela deve ser uma relação dialética, né? E por ela ser impossível de ocorrer, existe uma certa, pelo que eu entendi, né, que ele vai falando nas páginas seguintes, existe uma certa impossibilidade de resistência dentro dessa relação, né, uma resistência, assim, né, de que possa se reconhecer a diferença no que o sujeito é, e não para além dessa relação objetal. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. E aí, ele tem uma citação que eu acho interessante, que ele vai falar sobre a questão do corpo, né? Como que o corpo ele reage ele é localizado nisso. Está na página, para mim, 104 aqui. O parágrafo começa dizendo: depois tivemos de enfrentar o olhar branco.
ver se vocês conseguem achar aí. Aí, a frase é, né? No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera densa de incertezas. Né? Eu acho que essa questão da negação corporal é o ponto assim, chave do que ele está querendo dizer para esse momento, né? Porque se reconhece-se como, né, o sujeito negro ele se reconhece como alguém que ele não quer ser, né? Porque a referência é a referência branca, né? Do que é belo, do que é bonito, e nesse capítulo todo ele vai dizendo sobre isso, né? Perceba, no certo sentido, parece que ele está condenado, né, essa experiência colonizada, né, racializada, é ficar condenada a se constituir sempre a partir do olhar do outro. Por isso que essa ideia aqui de uma experiência de conhecimento em terceira pessoa, ou seja, você nunca olha para si mesmo em primeira pessoa, né? Você não passa pelo olhar do outro como um momento para depois se reconciliar com um olhar de si para si, né? Você está sempre olhando para você a partir de um olhar que é externo, em terceira pessoa, e o pior, um olhar que o inferioriza, um olhar que o racializa, né, etc. Então, esse é o dilema, né? Você está sempre se debatendo, tendo que enfrentar um olhar branco, que é um olhar que fixa, né, um lugar de inferioridade para você sistematicamente, né? E é difícil sair dessa armadilha, digamos assim, dessa imposição. E que não é um olhar, né, de reconhecer um sujeito, né? E esse que é o ponto, assim, aí ele vai lançando, né, dos diálogos, são um dos mais famosos no livro, né, que é uma criança falando, olha um preto, mamãe, olha um preto. E fala, mamãe, olha o preto, estou com medo, né? Então ele está mostrando como que essa relação do sujeito com o mundo, ela vai marcar um lugar de negação, né? Uma negação da identidade, uma negação desse corpo, uma negação, né, até da própria existência mesmo, né? Não se quer viver como tal, porque é muito sofrimento, né? Você é o sujeito que é colocado como aquele sujeito que causa o medo, né? Causa o medo em quem também, né? Bom, E a aí, Tati está com a mão levantada ali, mas antes de você falar, Tati, só um comentário, como que as traduções variaram, né? Na sua está óleo preto, aqui está óleo negro, né? Óleo negro, provavelmente no inglês está noir, né? O noir, dependendo da situação, é melhor traduzir por negro, dependendo é preto, é muito difícil mesmo, assim, fazer essa escolha, assim. nessa versão aqui, tem uma nota de rodapé em algum lugar que o tradutor fala que em momentos, às vezes nos mesmos momentos do texto, ele usa o negro e o preto, né? Que seria o Sim. negro e o noir. E aí que ele preferiu manter a originalidade do termo, assim. Então eu já não sei como é que estava no original mesmo. Né? Bom, Tati, você queria comentar? Eu ia comentar, vocês estão me ouvindo, né? É sempre bom certificar, porque esse aplicativo no meu PC é meio ruim. Então, eu ia comentar que mesmo com relação a Isabela, né, e no outro estudo que eu participei, foi o estudo da Márcia, ela comentou desse patamar, né? Que, tipo assim, o negro fica buscando essa ascensão, mas ele nunca vai alcançar, porque é uma ascensão fora do ideal, né? Tipo assim, o padrão dele é branco e ele é negro. Então, assim, já ele fica buscando e aí ele consegue até certo ponto, mas mesmo atingindo todos os requisitos que um homem branco tem, ele não consegue chegar. Beleza, Márcia está com a mão levantada também? Pois não? Não estamos te ouvindo, Márcio. Não estou nem vendo nem ouvindo você, Márcia. Agora tá ouvindo? É porque tava. Agora estou te ouvindo, pode falar. Não, eu tô deixando a câmera fechada, como vocês podem ver, eu tô na cozinha, eu tava lanchando, aí ninguém é obrigado a ver o outro mastigando, né? Mas eu queria fazer só um comentário que essa nomenclatura, né, e essa vontade que muitas vezes surge de se distanciar
o quanto possível do que se entende, do que foi construído, sobre o que é o negro, enfim, né, nas sociedades colonizadas. E eu estava pensando, assim, esses dias aí para trás, estava preparando uma apresentação do projeto de pesquisa, que inclusive já enviei para o meu orientador e vamos ver o que vai ser falado. E aí coloquei assim, um QR Code lá na capa, que vai para uma música, que é aquela música Esmalha, do Emicida, e aí tem uma parte lá daquela música que ele fala assim, ela quis ser chamada de morena porque isso tipo, diminui a distância entre ela e a humanidade plena. Esse é o verso. Depois, você não despreza isso, hein, Marco? Você acessa esse QR Code lá, que usei tecnologia, que é uma coisa que você gosta, inclusive. E é um verso dessa música Esmalha. A música toda é muito forte. E nesse verso, assim, quando ele traz essa construção sobre essa preferência de ser chamado de morena, e também de que as pessoas fazem por nos chamarem também, às vezes, né? Ou você nem é tão preta assim, coisas nesse sentido, com vontade de não se aproxime tanto disso, porque isso não é uma coisa boa de se estar próximo, né? Em alguma medida. Aí lembrei, eu acho muito interessante quando a arte contemporânea, as coisas que a gente tem vivido artisticamente no mundo 2020, 2021, se aproximam de reflexões feitas tão antes, né, a respeito de um assunto que sempre muito problemático. Eu acho interessante pensar, era só isso. Valeu, Márcio. Você levantou, foi de novo, Tati? Foi, né? Foi, você acredita? Porque aí com a Márcia, adoro a Márcia, gente, porque ela fala que eu estou pensando assim, ela é maravilhosa. Enfim, a Beyoncé tem uma música que chama Survivor. Alguém já ouviu essa música? Que ela fala, né? Que ela é uma sobrevivente, aí ela fala assim, que eu não vou falar mal de você nos jornais, eu não vou destruir minha cristianidade, e eu vou, tipo assim, que você falou que eu não ia chegar, e hoje eu vendo milhões, enfim, e aí ela deu uma entrevista, eu não me lembro aonde, qual veículo, mas falando que foi um episódio de racismo que ela passou, assim. E essa música é fantástica, que ela canta com a Destiny Child, né? As minas lá e tal. E é muito sensacional. Inclusive, Clarice Falcão fez uma versão voltada para a violência doméstica. Tá aí também cultura fazendo às vezes, né? Beleza, valeu. Vai lá então, Isabel. E aí, eu acho que a continuidade desse parágrafo, né, que a criança fala, mamãe, olha o preto, estou com medo. Aí falam, grita, né, tipo, medo, medo. E começavam a me temer. Quis gargalhar até sufocar, mas isso tornou-se impossível, assim. Essa frase deu um tilt na minha cabeça, né, porque quis gargalhar até sufocar, né? O que é rir diante de uma situação dessa? O que é gargalhar até se sufocar, né? Mas era impossível se sufocar. Por quê? Aí eu entendi que era impossível se sufocar. Acho que tem mil interpretações disso, mas porque ele estava nesse processo de se reconhecer, né? Então, ele não ia gargalhar até se sufocar de uma criança apontar o medo nele, né? Ele ia fazer alguma coisa com isso, né? E aí, na próxima página, ele vai dizer, eu entendi essa parte aqui, que foi nesses estudos, nessa imersão, né, que ele fez no decorrer dos anos, que ele conseguiu se reconhecer enquanto sujeito negro. E através desse resgate ao reconhecimento do passado, né, de entender o que as pessoas, seus ancestrais, pessoas que vieram antes dele passaram, né, e o que esse processo reflete até hoje. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, assim. E aí ele vai narrar. Só um comentário sobre essa passagem, que eu também achei muito forte esse parágrafo aqui, quando ele fala que ele sabia das lendas, histórias, etc., mas é como se esse olhar do menino, esse medo, etc., fosse, obviamente, uma projeção, fixar ele nesse lugar do objeto de temor, né, que provoca medo e tal. E quando ele fala aqui que o esquema corporal atacado em vários pontos, então desabou, dando lugar a um esquema epidérmico racial. Em vários momentos o Fanon usa essa ideia de uma epidermização, né?
E aqui esse esquema epidérmico racial é isso, ou seja, aquilo que era um olhar do outro se torna um olhar de mim mesmo, eu olhando para mim mesmo, eu interiorizo. Né? Esse é o esquema epidérmico. Né? Eu passo a olhar para mim mesmo a partir desse olhar do outro. Né? E me ver a partir dessas lendas, histórias, esse lugar, né, que é construído. E aí ele diz, a partir daí não se tratava mais de um conhecimento do meu corpo na terceira pessoa, mas em tripla pessoa, ou seja, não é mais o olhar do outro, do menino, sobre mim. É eu mesmo que passo a me ver a partir do olhar do menino. Por isso que acho que ele usa essa ideia de um olhar em tripla pessoa, né? Tinha eu, aí tem um olhar do menino, eu rio dele, e depois, de repente, eu passo a olhar para mim mesmo a partir do olhar do menino. Esse é o esquema epidérmico racial. Né? Enfim, então, acho que isso enfim, eu entendi dessa maneira, mas eu acho que é bem interessante, né? Essa dinâmica do olhar do outro como algo constitutivo da raça, né? do sujeito racializado. Vou contar um caso. Eu trabalho numa unidade socioeducativa, né, de semi-liberdade. Os meninos cometem algum ato profissional, eles recebem uma sentença e vão lá cumprir medida socioeducativa. Eles ficam durante a semana lá e saem no final de semana, basicamente, assim, de forma resumida. Aí tem uma oficina que eu adoro fazer com adolescente, que é, eles falaram como ele se vê, né, os meninos falaram, no meio vários meninos, como eu me vejo, como eu acho que o outro me vê. E aí tem uma cena, assim, de um dos meninos que ele não estava afim de participar, né? Ele geralmente é assim, chega lá, na hora que eu desço lá para poder trocar uma ideia com eles, assim, o grupo não tá afim, tá com um pouco de preguiça, nanana. Aí esse menino, o fulaninho, ele tá com preguiça, não tá afim. Aí eu pergunto, ô fulano, como que você se vê, como que o outro te vê? Aí ele vira e fala, nada. Não sei, nada. Eu falei, então escreve nada. Escreve, não sei. Ele, sério? Eu falei, escreve, não sei. Aí, o que você está respondendo, ele fala, escreveu, não sei. No decorrer da oficina, os meninos trazem muitas coisas, foram trazendo, o outro me vê como bandido, como preto, favelado, como não sei o quê, marginal, e aí a gente foi trocando muita ideia sobre isso, como menor, né, entra essa questão do menor. Aí, esse menino pega e escreve lá na parte, como os outros me veem, todas essas características, né, bandido, meliante, não, escreve tudo. E continua, como eu me vejo, continuo não sei. E aí é isso, sabe? Ele já é um adolescente que não consegue dizer muito de si também, mas o não sei ficou assim, mais ou menos, né? Que aí chegou no final, eu fui dando uma cutucada nele, ele foi, rabiscou o não sei e escreveu reticências. Mas assim, ainda de uma questão de não dar conta de dizer sobre si, né? E aí eu acho que, voltando para o livro, assim, quando o Fanon, ele nas próximas páginas, né, ele vai meio que explicar uma dinâmica, assim, de quando ele fala do corpo tremer, né, que ele fala que o corpo é devolvido e desancado, desconjuntado, demolido, né, aquele corpo que vira pó, basicamente, né. Aí ele vai trazendo o que o outro traz para ele, né, por que o corpo dele é demolido? Porque o outro diz que o preto é animal, é ruim, é malvado, é feio. Aí ele mostra o outro apontando, olha o preto. E ele fala, né, faz frio, e o preto treme porque sente frio. Aí quem que treme também? O branco, o menino. E aí ele vai mostrando toda essa dinâmica, né, que é um frio que morde os ossos, né, e o menino bonito porque é branco, também treme de frio, né, ele também está adoecido, né, pelo racismo. E aí ele se joga nos braços da mãe, porque criança faz o quê? Corre atrás do colo da mãe, né? Eu viajei nessa parte porque eu achei interessante, assim, que ele trata dessa capacidade do sujeito branco de não se colocar enquanto também um sujeito que pode ser transformador de decisão, porque ao invés dele encarar aquilo ali e se compreender como sujeito branco, ele se joga nos braços da mãe, né? E pede para a mamãe fazer o quê? Protegê-lo. Então, assim, eu achei essa dinâmica muito interessante, eu não sei se faz sentido, aí eu queria saber a opinião de vocês. A Tati está com a mão levantada, digo. Gente, eu já estou faladeira, desculpa. Mas eu acho que eu sou faladeira. Hoje é só mais um dia. Então, a Isabela falou, me lembrei de um caso de um amigo meu. Para quem não sabe, eu vim do cenário das ocupações urbanas, enfim. E a gente fazia muito... O movimento negro de Divinópolis surgiu das ocupações urbanas.
E a gente tinha vários ciclos de discussões, na época a gente não sabia nada que a gente está fazendo, eu acho que ninguém sabe nunca, porque construção de subjetividade é muito complicado, né? Então a gente fica ali tateando, né, as questões. E aí tinha essa questão da negritude muito forte no coletivo Pulso, e aí eu tinha, olha que coisa doida, um amigo, eu tenho 2 amigos, um que chama Flávio, e um que chama José. E aí esse Flávio era o que engatou o movimento negro aqui, que junto, né, com as ocupações, que a ocupação abraçou o movimento negro e também foi lá ocupar um prédio com o movimento negro. Então, assim, foi um cenário mais ou menos assim. E o Zé, a pele do Zé e do Flávio era a mesma cor. E aí, olha que situação engraçada. Aí, um dia eu tirei uma foto com o Flávio e ele falou assim, tá vendo? Eu entendo o Flávio, porque o Flávio realmente é negro. Tipo assim, ele falou assim, seriamente, sabe? E aí eu falei, nossa, mas por que você está falando isso? Ele, não, porque, por exemplo, eu sou moreno, eu não sou tão negro quanto o Flávio, então eu entendo que o Flávio sofre racismo. E aí, um belo dia, a gente montou um painel. Aí morreu esse assunto, eu também não vou interferir, né? Porque não é uma demanda minha. Aí a gente fez um painel com várias fotos das ocupações, assim. E ele apareceu 2 vezes. E, coincidência ou não, o Flávio estava atrás e ele na frente. Depois ele na frente e o Flávio atrás. E ele se confundiu com o Flávio. Freud explica, né? E aí, ele foi e falou assim, nossa, olha que coincidência, me confundi com o Flávio. Mas o Flávio é bem mais negro que eu, deve ser a resolução da foto. E tem a ver com essa imagem, porque olha só, e aí depois, hoje, ele é um cara, assim, bem dentro do movimento, enfim, das questões dele, mas uma certa vez eu fui conversar com ele, ele falou, porque ele é adotado e os pais são muito brancos. Então, assim, a mãe, assim, até não por falta de amor, ou porque, enfim, ela acho que até com medo das consequências e tal, ela falava com o filho que ele não era um homem negro, falava que ele era um moreno. E aí ele cresceu com essa imagem, só que não era uma imagem verdadeira, entendeu? Era uma imagem construída. E dentro das ocupações que ele foi se inteirar da autoimagem dele, entender que ele também era negro, né? E aí acabou assim que, enfim, para ele foi bom, né, essa questão, mas ele só viu isso numa foto. Olha que doideira, né? Que tem a ver com esse olhar do outro que ele fala aí. Aí eu acho, logo depois dessa parte, né, que ele vai explicar dessa dinâmica de reconhecer o outro enquanto objeto, nananã, aí ele fala da questão do esquecimento, né, eu fiquei tentando pensar de que o branco, né, quer esquecer a escravidão, esquecer o racismo, esquecer que é racista, esquecer que existe raça, né, porque raça foi uma categoria criada por quem, né? Esquecer que existe alguém que sofre com esse racismo. Então, ele trata com essa questão do esquecimento, né? Nessas páginas, logo após essa citação que eu falei. Assim. Aí, não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso. Gente, eu estou tentando levantar minha mão, mas não está aparecendo o botão hoje para mim. Então, eu vou falar rapidamente. Eu queria falar uma coisa comentando sobre o que a Márcia e a Tati falaram sobre esse reconhecimento. Que eu li esse capítulo e eu comecei a ler um livro que se chama Quem Quer e Pode Ser Negro no Brasil, que é de um professor da UFMG que fez uma tese de doutorado sobre o procedimento de cotas. O subtítulo é O Procedimento de Heteroidentificação Racial na UFMG e os Impactos nos Modos de Pensar Identidade e Identificação Racial no Brasil. E eu ainda não li o trabalho, eu só li a introdução, a apresentação e tal, mas ele fala sobre como a política de cotas operou uma ressignificação da identidade racial de muitas pessoas. Por um lado, né, muitas pessoas tentando burlar as cotas, então, de certa forma, ridicularizando a identificação racial pelo fato de ser uma autoidentificação, o que levou à necessidade da heteroidentificação, né, que agora é essa comissão externa, né, para validar a autoidentificação.
e, por outro lado, de pessoas negras da comunidade acadêmica que passaram a se reconhecer como negras por um olhar de valor. Ou seja, bom, agora existe o racismo continua, o Brasil é o mesmo, mas existe uma tentativa de equalizar alguma coisa, né? Existe um outro caminho aí a se percorrer. E aí eu quero ler, né? Eu estou falando assim só, mas porque eu fiquei pensando muito na relação assim das duas coisas, né? Que o Fanon está o tempo inteiro um pouco às voltas com o que eu faço então, né? Será que eu me afirmo negro? Ou será que eu volto atrás e nego essa dialética o tempo inteiro? Eu acho que a gente vai falar um pouco disso sobre a dinâmica dele com o texto do Sartre, né? Qual que é a dificuldade que ele tem ali. Mas eu fiquei pensando como que esse tipo de política pública afeta a identidade nacional, a identidade individual, a autoidentificação, um pensamento coletivo, né? E aí ele fala sobre como que no conjunto das entrevistas com pessoas egressas do sistema de cotas, aqueles estudantes ingressantes por meio das cotas que haviam desenvolvido ou intensificado a percepção de sua identidade racial ao longo da vida universitária, relatam um posicionamento mais crítico em relação aos modos de organização das universidades, de seus currículos, de seus modos de avaliação e reconhecimento de mérito acadêmico. Constroem-se dessa forma não apenas como alunos universitários, mas como intelectuais engajados na produção do conhecimento e na luta antirracista. Então, como que esse processo de uma afirmação da negritude existe um papel social fenomenal, que a gente ainda não tem a dimensão, já que tem muito pouco tempo, né, de fato, mas que já dá sinais de alterações no presente, não apenas no futuro, sabe? Essa coisa de, vamos avaliar daqui a 20, 30 anos, a gente está nessa reavaliação, né? No ano que vem vai acontecer de 10 anos da lei de cotas, mas eu queria falar sobre isso porque eu fiquei pensando sobre como esse reconhecimento, às vezes, ele pode não vir e essas dinâmicas raciais continuam perenes, mas há deslocamentos, né? E como uma política afirmativa como essa opera esses deslocamentos, né? E como que fazer isso dentro do centro do pensamento tem uma relevância diferente, né? Nas universidades públicas. Enfim, não sei se eu fugi muito do... Não, valeu. Eu tenho um comentário também, mas a Tati está com a mão levantada. Pode falar. Tá, são duas coisas. Eu acho que, pelo comentário da Gabi, né? Eu acho que toda política pública positiva, né? Que é esse caso, ela contribui para a sociedade repensar os modelos e as estruturas, porque ela existe com essa função, né? O que eu vi, assim, dentro, por exemplo, do direito, né? Que é onde eu estou, que eram raras, por exemplo, as vagas ocupadas por juízes, por promotores negros, por universitários negros. E hoje, assim, o que eu via, por exemplo, que eu sou da turma de 2007, né? Então, assim, meio velha. Então, assim, desde a minha entrada, eu só via, assim, acadêmicos negros, eu, enquanto mulher branca, só via em palestras no Dia da Consciência Negra, assim, era meio surreal. Então, assim, por exemplo, aqui em Divinópolis tinha um juiz negro, um promotor negro, só, assim, milhões de outros cargos. E eu acho que essa dimensão trouxe a crítica também para visualizar, né, que existem intelectuais incríveis negros, entendeu? Após essa inserção de cotas, eu acho que as pessoas vão começar a pensar até na dinâmica do conhecimento. Então, esse papo, né, de conhecimento assim ancestral veio na minha opinião, com a inclusão das cotas. A gente hoje conversa sobre cultura negra, cultura indígena, e é claro, a gente sempre vai deixar a desejar, porque estamos aí, ó, repetente na escola há muito tempo. Mas eu acho que é um modelo que se possa discutir pelo menos o que se perdeu, né? Beleza, Márcio? Fala, Márcio. Pronto. Eu mandei no chat um artigo que eu li recentemente que vai falar sobre essa construção dessa noção baseada na cor da pele no Brasil. E aí o autor,
ele vai fazer essa construção partindo do pressuposto da Roda dos Enjeitados da Santa Clara da Bahia, e a forma como aquelas crianças que chegavam lá eram classificadas. E é muito interessante notar nesse artigo uma coisa que eu nunca tinha visto, que era alguém colocando assim, parece ser branco. Eu nunca tinha visto ninguém suspeitando, tipo assim, é branco ou não é? Assim, é uma dúvida. E nesse artigo ele coloca isso e mostra os registros. Além disso, ele mostra como que era feita a definição, por exemplo, para pardo, e o que significava negro, então, por que se evitava utilizar essa nomenclatura no Brasil 1700, assim. Lógico que é historiografia, mas eu acho que é interessante a gente observar a forma como isso ainda repercute também nos nossos dias. Não, legal. Bom, eu só voltando assim para o percurso do texto, assim, né, eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui, que não é à toa que o título do capítulo é a experiência vivida, né? O Fanon está relatando um pouco as reações dele, a esse olhar desse outro, que o objetifica, que o racializa e tal. E tem uma primeira reação que ele relata, é aquela de querer simplesmente passar desapercebido, não ser notado, né? Ser simplesmente um homem entre outros homens, né? Um ser humano, nada além de um humano, não é? Só que ele nunca é visto assim, ele é sempre destacado como um outro no interior dessa massa humana, vamos dizer assim, né? Então, não dá certo você querer passar simplesmente por um humano como outro qualquer, digamos assim. Essa estratégia fracassou. Aí ele resolveu, então, dizer ele aceitar esse lugar que estavam colocando a ele, né? Esse lugar vinculado aos ancestrais, aos escravizados e não sei o quê. Só que na hora que ele se coloca nesse lugar, e aí tem uma tensão, né? Parece que se colocar ali é também se colocar naquele lugar no qual se associa uma série de coisas ruins. Ele é a besta, o malicioso, o feio, o mal e não sei o quê, sabe? E aí ele cita uma resposta, né, a essa senhora, né? Ela é negra, mas até que é bonito, sei o quê. Fala, que se foda, madame. Então, aí ele assume o lugar do cara que causa escândalo, né? Ele diz, ele pode até se divertir, né, com isso, mas é um lugar, vamos dizer assim, também de uma reação, né? Ele entra na disputa por essa via, né? De provocar o escândalo. E na sequência aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que aí ele vira e fala assim, não, e aí a solução qual que foi para essa, né? Ou seja, uma situação na qual te rejeitam, né? E te rejeitam radicalmente, né? Te odeiam, ele diz isso aqui na frente, é um ódio racial, e a solução seria fazer com que me conhecessem, né? Ou seja, não adianta simplesmente performar ou o humano entre os humanos, nem esse lugar que querem te impor, né, do negro ligado a uma ancestralidade, não sei o quê. Então é preciso que me conheçam, né? Nesse momento, assim, tem esse parágrafo aqui, eu achei muito forte, quando ele fala, mas espera aí, como assim, né? Eu é que tenho todos os motivos para detestar eles que nos escravizaram, eles que nos colonizaram, né? E são eles que me odeiam, né? São eles que parece que enfim, eu ainda tenho que me ver nessa situação completamente absurda, né? De ser odiado por aquele que tenho todos os motivos do mundo para odiar, não é? Eles deviam estar pedindo desculpa e se negam a fazer isso, como se, enfim, então é uma situação completamente irracional. Esse é um ponto que vai voltar aqui nesse capítulo, né? Como lidar com tamanha irracionalidade. E, assim, nessa página aqui, essa citação do Sartre, a comparação com o judeu também, eu achei muito boa, assim, muito forte, muito interessante, porque se dá conta que, por mais que o judeu seja discriminado, por mais que ele tenha sido perseguido, por mais que tenha sido exterminado pelos nazistas, etc., toda a relação com os judeus, como ele diz aqui, é uma querela em família, é tipo uma briga de família entre brancos, entre pessoas que se identificam como igualmente humanas, mas que têm lá os seus problemas, igual briga dentro da mesma família, digamos assim. Só que o judeu, ele digamos assim, o que o identifica não está ligado, não é uma coisa imediata, não está ligado à cor da pele dele, não é, ao contrário do negro. E nesse momento o Fanon diz uma coisa muito importante. Ele fala, olha, no meu caso, isso tudo, né, tudo ganha uma nova cara, né? Por quê? Né, diz ele.
Sou sobredeterminado a partir do exterior. Não sou escravo da ideia que os outros fazem de mim, mas da minha aparência. Nenhuma chance me é concedida, ele diz. Ou seja, no caso dessa fixação do negro, né, essa fixação, pelo fato de se dar pela cor da pele, ela é uma fixação absolutamente imediata, independe do que você faz, ela é imediatamente percebida, né? Enfim, então, é radicalmente diferente da situação, por exemplo, da exclusão, discriminação, do racismo contra judeus, né? Enfim, então acho essa é uma pontuação também importante que mostra assim a dificuldade de lidar com isso. Como é que você lida com uma coisa que te marca, te fixa? O que quer que você faça? Essa é a questão. Não há algo que você possa fazer para não se ver já de partida marcado, fixado nesse lugar, né? Mas enfim. Eu achei muito foda essa parte, assim, porque ele vai tratar de como essa esfera da aparição ela é diferente, né? Não tem para onde correr. Eu lembrei daquele filme Infiltrado na Clã, daquela cena ótima daquele personagem do Adam Driver, que ele é um judeu, e aí, enfim, aquele desgraçado lá, que tem a esposa lá, não posso ficar contando os detalhes do filme, senão eu dou spoiler, mas ele quer saber se o cara é judeu, e aí ele quer saber se o cara é judeu, quer saber se... Aí ele, tipo assim, fala pro cara tirar as calças para ele ver, né, os órgãos genitais dele para ele ver se ele é judeu, ou seja, né, ele tem que pesquisar ali a fundo para descobrir se o cara é judeu, enquanto o outro rapaz, né, que era o John Stallworth, ele não precisa de fazer nada para o povo saber que ele é negro, ele simplesmente entra na... Eu lembrei muito dessa cena com essa explicação dele. Eu acho que a Sofia levantou a mão, né? Eu vou passar para elas, mas assim, essa ideia de que o judeu é parte da humanidade, o negro não, né? Ele está associado à antropofagia, está associado a uma espécie de ancestralidade animal, digamos assim, é quase não humano, né? Isso muda tudo, é claro, né? A Tati e a Sofia, Tati primeiro, né, que levantou antes, eu acho. Não, Marco, eu queria ler esse trecho aqui da 23, que eu acho que corrobora muito com o que você está falando, né? Ele fala assim, ó, afaste-me desses perscrutadores do pré-dilúvio e me agarro aos meus irmãos, negros como eu. Para o meu horror, eles me rejeitam. Olha que doido. São quase brancos. Se casaram com uma branca, terão filhos levemente morenos. Quem sabe, pouco a pouco, eventualmente, eu havia sonhado. Como se vê, Senhor, sou um dos mais negrófilos de Lyon. Eu achei, assim, muito forte também. A passagem eu marquei que também, ela é bem forte. Sofia, você... Na verdade, é só uma lembrança, na verdade, da leitura que eu tenho do Goffman, que no Estigmas ele fala sobre o desacreditado e o desacreditável, que o estigmatizado pode ser dividido entre esses dois. E aí o desacreditável é exatamente esse que você pode ver à primeira vista, mas a princípio você não sabe se ele é de fato estigmatizado ou não. E o desacreditado, ele é visivelmente, assim. Então é um estigma que está muito visível no corpo, assim. E eu acho que está muito ligado, assim, essa distinção que o Fanon faz nesse momento. Beleza. Continuar aí, Isabel? Eu acho assim, que a gente poderia comentar essa questão que ele vai falar do judeu, né? A partir do Sartre, essa espécie de... sobre a questão do racionalismo, né? A gente já passou por essa parte, precisa... Porque está dentro desse ponto aí. Que ele faz apresenta uma citação de Sartre. Vocês querem já passar para o próximo ponto? Não sei. Pode passar para o próximo? A gente pode passar, né? Esse daí dos judeus a gente comentou aqui agora. Espera aí, só um minuto que eu não estou entendendo a minha letra. Talvez o próximo tá. ponto aqui. Só pode falar. nesse final aí, dessa questão ainda do judeu, acho interessante que ele fala que a semelhança entre o judeu e o negro não é o preconceito, né? Mas sim porque o cara que é antissemita, ele é racista, né? É quase como se fosse, assim, uma pré-condição, né?
Ele fala negrófobo, essa tradução tá aqui dessa forma. Mas o que você ia comentar, Marco? E na sequência tem um ponto que a gente chegou a conversar antes, que é essa situação de mesmo que haja, né, essa figura do o médico negro, o professor negro, o estadista negro, etc. O fato deles existirem não significa que, então, agora eles estão na mesma situação que os brancos que ocupam essas posições de status social, etc. Porque, afinal de contas, eles se colocam ali, mas cuidado, dizer, né, eles estão sendo testados, avaliados, submetidos a uma avaliação completamente diferente do indivíduo branco que ocupa essas funções. Ou seja, o erro do médico negro, ele tem um sentido completamente diferente, né, no caso do erro do médico. Eles não podem errar, né, não lhes é permitido, né, e qualquer erro nem é individualizado, é como se fosse uma marca da raça, né, imediatamente um marcador ali que parece querer explicar isso, né? Algo como se a pessoa, por mais que ela esteja naquela posição e seja aceita, o tempo inteiro tem uma reserva que diz assim, se acontecer qualquer coisa, mas é claro, o preto, né, médico, né, fez isso, e a explicação, a questão racial, ela está sempre ali presente, esse que é o ponto, né? Ela não deixa de existir, pelo contrário, ela está assombrando esses indivíduos, e, enfim. A Camila está com a mão levantada. Não, Marco, só para complementar o que você está dizendo, né? Outro dia eu vi um colega falando, e eu acho que é muito certeiro, é que paira sempre uma presunção de culpa. É assim, na primeira hipótese é de que sim, ele fez errado porque já se esperava que ele é um despreparado. Essa é uma cena que eu, infelizmente, também já senti na pele, e é muito curioso, né? Porque eu acho que a diferença, ela é sempre hierarquizada, né? Então, vai ter sempre a diferença em que ela é sempre colocada nesse lugar. Tem alguém que é diferente e é melhor, e tem alguém que é diferente e é inferior. Aqui em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei exatamente num lugar que antes era ocupado por um homem, né, branco, mais velho, enfim. E era uma cena muito curiosa, porque, tecnicamente, eu observava erros, assim, de certa forma até grosseiros, né, nas prescrições, no trabalho que eu tive que assumir. Mas era muito curioso, porque a minha tentativa de corrigi-las, obviamente que dentro do preceito ético e sem adotar qualquer tom acusatório sobre ele, era sempre vista com desconfiança. E era uma coisa muito bizarra, porque assim, a farmacêutica, uma vez eu entrei na sala, ela estava falando, ela não imaginava que eu ia entrar, ela dizia, não, mas eu gostava dele, porque ele era muito melhor, né? O anterior. E aí você fica pensando, gente, como que isso realmente se desdobra, né, no cotidiano. Porque eu ficava pensando, gente, é só abrir o livro e ver que, tecnicamente, assim, tá aqui, né? Mas, assim, a questão é quem está dizendo isso, né? E o lugar que eu estou ocupando. E ao homem branco, a presunção é sempre de verdade, né? E de poder. Então, ele é que sabe, né? Então, realmente, assim, é muito complicado, porque essa diferença está sempre sendo hierarquizada. E a pessoa está falando de um lugar e muitas vezes sem tecnicamente ter exatamente a apropriação do conhecimento, mas é só o lugar que ela está ocupando, né? E aí tudo que ela disser é verdade, né? Realmente é muito complicado isso. É foda. Então, gente, o Fanon ele apresenta o conceito de humanidade vilipendiada, né? Que eu acho muito parecido com o que a gente fala atualmente de humanidade assustada, que seria essa humanidade que é esse sujeito que sofre com esse desdém, esse desprezo, né? Com essa ausência quase de humanidade, esse lugar objetal, né? Esse sujeito em que o corpo e a alma não tem uma relação ali direta, né? E toda essa filosofia que a gente, né, essa tradição filosófica de separação entre corpo e espírito, ela, né, o Fanon ele vai dizer ali entre linhas que ela favorece essa
essa compreensão de que o sujeito negro, ele só tem corpo, né? Ele não tem a alma, né? E aí, por só ter corpo, ele é animalizado e ele age com o quê? Emoção, né? Não existe essa aproximação com uma possível racionalidade que o ser humano deveria ter, né? Então ele fala, né? A emoção é negra como a razão é grega, né? Ele fala, não, ele faz uma citação aqui, né? Essa Aqui, frase, acho que é. Isabela, tem uma questão que eu acho bastante interessante, essa relação com a racionalidade aqui. Primeiro, tem uma frase que eu achei muito forte aqui, quando Fanon diz que não há nada mais neurótico que o contato com o irracional. Né? Isso é impressionante, e de fato, eu fico imaginando, quando ele se dá conta, né? Porque aqui ele coloca a experiência vivida dele, né? Chega um momento que ele se dá conta de que o que as pessoas tinham em relação a ele era ódio, né? Ele era detestado, desprezado, né? E esse ódio era completamente irracional, né? Ou seja, não tem nenhuma explicação racional para esse desprezo, para esse ódio. Não é? E na hora que ele se dá conta disso, como reagir diante de uma coisa completamente insana, completamente irracional, isso te deixa neurótico. E ele fala que, assim, no primeiro momento, o que ele parece que a reação dele foi tentar argumentar racionalmente contra o irracional, vamos dizer assim, mostrar que, olha, não há nada que justifique esse ódio, não há nada que justifique esse sentimento de superioridade, não há nenhum estudo biológico, morfológico, etc., que fundamente isso. Né? Mas aí chega um momento que a reação dele eu achei muito interessante, quando ele fala assim que mas ele precisou perder as ilusões, ele diz isso. Qual que é a ilusão? A ilusão de que é uma questão de convencimento, de racionalidade, de explicar para as pessoas que, olha, você está errado. Né? Não é isso. Né? Ou seja, por mais que você tenha razões, por mais que você prove que não há raças, ou que não há nenhum elemento de superioridade, menos ainda entre elas, que nem sequer podem ser definidos como tais, por mais que isso fique líquido e claro, assim, as pessoas vão continuar mantendo esse sentimento. E aí, o exemplo que ele dá, né, de que mesmo os cientistas, né, e ele fala, né, uma vergonha essa ciência, né, mesmo os cientistas, depois de completamente esvaziado o fundamento daquele racismo científico, que era muito forte no século XIX, né, mesmo depois que isso perde o seu solo, eles continuam com uma coisa meio um princípio de prudência, algo do tipo assim, na dúvida é melhor não ficar misturando raça, não, porque, assim, a gente não tem mais nenhum motivo para achar que isso é um problema, mas melhor não. Né? Enfim, é uma coisa que você não remove, não é verdade? E acho que essa percepção é fundamental, né? Ou seja, se dá conta de que isso não é um problema que se resolve racionalmente, e ser deparado com tamanha irracionalidade e ódio é algo produz neuroses. Né? Isso enfim. A Camila, né, levantou a mão de novo. Não? É a mesma mão lá de antes. A Tati, então, que está com a mão levantada. A Gabi levantou a mão organicamente primeiro. Vou dar... Ai, pode falar, Tati. É porque não está aparecendo, gente. Eu juro por Deus, não é uma coisa da idade chegando. Não, mas eu ia comentar isso mesmo que você falou, Marcos, sobre essa perda da ilusão, né, de que é sobre argumentos, né? Eu tentei argumentar isso que ele fala, me atravessou assim como faca. Para um homem que só tem a razão como arma, não há nada mais neurótico que o contato com o irracional, né? Você não conversa com o irracional, você não convence o irracional, né? O que você faz com ele, né? Você realmente é paralisante, né? E é enlouquecedor. Então, essa perda da ilusão, depois ele fala, por isso que eu acho interessante, assim, ele falar isso do ponto de vista da psicanálise, da psiquiatria, né? Eu entendo esse mecanismo psicológico, pois, como todo mundo sabe, é apenas psicológico esse mecanismo. Então, o tempo inteiro existe uma tentativa da ciência de se justificar, né, disso que você chama de um princípio de prudência. Então, tudo bem, a gente ainda não sabe, mas também a gente não tem certeza. E aí pode ser que tenha um gene, né, relacionado à raça. Aí ele fala, não, então tá, eu entendo, é um mecanismo psicológico, né, uma barreira que essas pessoas levantam e que não é da ordem da razão, não é da ordem da ciência, do método, né, é da subjetividade. E aí que a coisa aperta, né, assim, o que a gente faz com isso, assim, como que a gente transforma tantas mentes, né?
Então, aí, corroborando para isso também, ai, gente, esse livro é muito tenso, né, de ficar lendo assim, não tenso, mas é tenso, né, convenhamos. Aí eu grifei um trecho aqui que eu achei bem interessante e que o Marco falou dessa questão da racionalidade e tal, que ele fala assim, porque eu vejo, assim, pelo que eu entendi, a mensagem que ele quis passar é que houve um planejamento racional mesmo para essa estratificação social, a partir da ótica dele, né? E ele fala assim, ó, tarde demais, tudo foi planejado, encontrado, comprovado, explorado. Minhas mãos nervosas nada trouxeram de volta. A jazida se esgotou, tarde demais. Mas isso eu também quero entender. Eu achei assim, nossa, é isso. Pode ir? Pode ir, Isabela. Eu acho assim que é interessante, porque ele vai mostrando todo esse. Foi uma coisa que a Gabi comentou no início, né? Como esse processo de autorreconhecimento dele, né? E aí ele diz que é isso que vocês falaram também. Se eu vou abraçar a minha vou abraçar a irracionalidade, né? Então, se eu sou um homem terra, eu vou abraçar a terra, eu pego a terra, entendeu? Então, assim, eu achei isso incrível, né? Porque eu acho que é isso, né? De não dizer quase como se você estivesse recaindo nesse lugar objetal, mas é reconhecendo a condição, né? E retomando essa condição em suas próprias mãos. Por que isso é importante? Porque ele diz que quando o negro se liberta, o que o branco faz? Ele tenta tacar essa diferença de volta, né? Mostrar essa diferença de volta, né? E levar ela, demarcando que essa diferença que diz respeito a uma humanidade vilipendiada. Então, na minha página 118, começa um parágrafo dizendo assim, que é logo abaixo de quando ele fala de sui generis, né? O parágrafo começa: tinha tentado escapar com subterfúgios. Aí ele diz: tinha tentado escapar com subterfúgios, mas os brancos me caíram em cima, cortando meu calcanhar esquerdo. Fiz caminhadas até os limites da minha essência. Eles eram, sem dúvida alguma, estreitos. Foi então que fiz a mais extraordinária das descobertas, aliás, propriamente falando, uma redescoberta. Então, é reconhecer condições, redescobrindo, né? Fazendo algum tipo de mudança aí, que é o próprio processo de se tornar sujeito, largando esse lugar objetal. Só um comentário aqui sobre isso, Isabela, que acho que é uma questão interessante. Nesse ponto do texto, ele faz remissão aqui várias vezes ao Senghor, né, que é aquele senegalês, né, o político, pensador senegalês, que junto com o Aimé Césaire estão muito ligados ao movimento da negritude, nessa época aí do pós-guerra e tal. E o Senghor, ele, mais ainda do que o Césaire, ele claramente adota essa estratégia, né, de abraçar a ancestralidade, né, de reivindicar essa negritude ligada a essas forças, né, da magia, da terra, do animismo, né, etc. Não é? Uma espécie de metafísica, né, africana, esse interesse pelo ritmo, né, essa coisa bem de viver, né, e organizar, né, digamos assim, uma nova relação com os objetos, com o mundo, né, uma relação radicalmente diferente com os objetos, etc. E aí, esse interesse pela magia negra, mentalidade primitiva, animismo, exotismo animal, erotismo animal, aliás, etc., etc. Se tornar um homem-terra, vamos dizer assim, o negro nesse sentido ancestral. Essa aposta, né, vamos dizer assim, e é nesse contexto que tem essa clivagem que você citou, Isabela, da emoção é negra, a razão helênica, é como se fosse isso. Então, vão abraçar a sensação, a emoção, a terra, aquilo que há de mais primitivo, né? E, na verdade, adotar uma posição assim: vocês estão dizendo que nós somos os animais, os irracionais, os não civilizados, e aí afirmar positivamente isso, falar assim, essa proximidade com a terra, essa proximidade com os animais, com a natureza, isso é algo positivo. Negativo é essa civilização europeia, esse distanciamento
essa objetificação do mundo, né? Essa apropriação das coisas, querer ser dono da natureza, né? Proprietário das coisas, enfim, isso é que seria desprezível, não é? Mas essa abordagem, digamos assim, essa de valorizar essa relação primordial, né? Recuperar essa relação primordial e tal, isso também, a relação, o que eu vejo no Fanon é, ao mesmo tempo, um encantamento por isso, mas também uma certa percepção de que isso é uma ilusão, né? De que isso também não é o fim do percurso, vamos dizer assim, de que, de certa maneira, ele não é esse eu primitivo que ele está querendo se afirmar, ou pelo menos não é mais, né? Talvez tenha sido um dia, mas não é mais, não é? E é preciso entender isso também, né? O Fanon, ele já é o indivíduo negro, filho da colonização, né? Ele nasceu na Martinica. Ele não é o negro africano, vamos dizer assim, que vive supostamente mais próximo das raízes dele. Ele já foi completamente desenraizado, né? Retirado à força, né? Seus antepassados foram retirados à força, escravizados, né? Enfim, e mesmo aqueles que permaneceram na África, como a gente viu lá ele falando do Malgax, por exemplo, não é mais aquele africano que era antes da experiência da colonização. Ninguém sobrevive a isso, né? Como se nada tivesse acontecido, e depois simplesmente reivindica uma volta, como se ela estivesse lá esperando a gente a qualquer momento. Então eu vou voltar. Eu não gostei dessa experiência de ser o outro racializado, colonizado, eu vou voltar a afirmar a minha ancestralidade, ela está ali, guardada ali na gaveta, eu vou abrir essa gaveta e vou vestir aquelas roupas novamente. Não, aquilo não está ali disponível mais, digamos assim, não é? Então eu vejo uma tensão aqui, por um lado, defender a força disso, de valorizar isso, de se ver positivamente, ou seja, aquilo que estava sendo negativamente, que era associado ao negro e visto negativamente, de inverter o valor da moeda, né? Dar um valor positivo a isso, né? A ancestralidade, a animalidade, relação primitiva, enfim, valorizar isso positivamente. Isso parece atrair ele, mas, por outro lado, eu sinto que ele não vê nisso também a melhor saída. Mas ele dá uma resposta muito interessante ao Sartre, mas vamos deixar para ver isso no texto aí. Eu acho que isso, a questão é, ele diz isso na palavra, né? Que ele fala que fez a mais extraordinária das descobertas. Aliás, redescoberta, né? Que é descobrir algo a partir de outro lugar, né? Descobrir sobre essas questões a partir de um novo lugar mesmo. E aí ele fala que colocava o branco no seu lugar, né? Em todo esse processo dele de reconhecimento, ele coloca o branco no lugar dele e vai dizendo também qual que é a reação do sujeito branco frente ao reconhecimento, mas esse processo de reconhecimento do sujeito negro. E aí ele vai usar o exemplo, né, de quando ele é desencorajado a publicar, a seguir em frente com a escrita, né? Que aí ele vai falando, não deixe para lá a sua história, disseram-me então. Aí eu tô nessa parte do texto aí. E ele vai entrar numa análise da luta antirracista com a luta do proletariado, né? Ele vai falar um pouco sobre isso. Vocês querem... E aí ele vai já começar a falar sobre Sartre, né? Eu não sei se vocês querem... Eu queria só entrar nessa questão do Sartre, assim, e como que ele chega nessa questão. Repara para você ver, um pouco antes dele citar o Sartre, quando o Sartre fala da negritude, né, do movimento da negritude, no parágrafo anterior a essa citação longa do Sartre, que está na 146 da edição minha aqui, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, todas as vezes que jogava, eu perdia, né? Ou seja, parece que qualquer coisa que ele fizesse, ele não dava certo. Aí ele fala assim, vivenciei minha hereditariedade, fiz um balanço completo da minha doença, queria ser tipicamente negro. Isso já não era possível. Então, tá vendo? Ele parece ter uma visão, não que ele ache a negritude errada, mas ele acha que é impossível, tá vendo? Eu tento isso. Eu acho isso lindo, mas eu não consegui, entendeu? Tipo assim, foi mais uma tentativa fracassada, né? E aí ele continua dizendo assim, queria ser branco, disso o melhor era rir. E sempre que tentava, no plano das ideias e da atividade intelectual,
reivindicar a minha negritude, arrancavam-na de mim, né? Então, qualquer coisa que ele tentava dava fracassado, né? Basicamente isso que ele está dizendo. E essa segunda, o que quer que ele tentava, arrancavam dele, né? E o Sartre entra nesse momento, ou seja, é como se o Sartre arrancasse do Fanon a ilusão da saída via negritude, digamos assim. É como se eu estava ali investindo aquilo com todo o meu entusiasmo e até isso arrancaram de mim, né? E arrancaram por quê? Qual que é o argumento do Sartre? Aqui na citação, no final dessa citação, acho que fica claro. O Sartre dizendo que, na realidade, a negritude aparece como um tempo fraco de uma progressão dialética. Por quê? A afirmação teórica e prática da supremacia do branco constitui a tese. Então, você tem a primeira raça que se afirma superior, o branco. Depois, a posição negritude como um valor antitético não possui autossuficiência e os negros que o usam sabem muito bem, sabem que visa preparar a síntese ou a realização do humano numa sociedade sem raças. Assim, a negritude é para se destruir, é passagem e não término, meio e não fim último, né? O que é isso que o Sartre está dizendo? Que, diante da afirmação do branco como superior, a afirmação da negritude é uma afirmação negativa. Negativa como assim? É uma resposta à afirmação do branco que se vê como superior. E aí, em resposta ao branco, você afirma, não, aquilo que vocês estão chamando de inferior é que é superior. Aquilo que vocês acham que é primitivo é que é superior. Aquilo que vocês acham que é animal é que é superior. Essa relação direta com as coisas, com a terra, com a natureza, isso é que é superior. E por aí vai. Então, essa é a antítese, né? Ou seja, aquilo que foi valorado como inferior pelo branco passa a ser valorado agora inversamente, como o melhor, o superior, etc. Então, a negritude é uma espécie de resposta negativa a essa afirmação de superioridade branca. Mas isso não seria o término do processo, percebe? Essa é a antítese. A síntese, ou a supra-assunção, digamos aí, dessas etapas, desse processo dialético, seria justamente anular as duas afirmações, seja a superioridade branca, seja a negritude, em nome, digamos assim, de uma sociedade sem raças. E aí sim a gente teria um estágio no qual não haveria inferioridade, superioridade, hierarquizações entre seres humanos, não é? Mas isso só seria obtido num terceiro momento. Então, a negritude é como se fosse uma etapa, um degrau pelo qual é preciso passar para que você, então, supere esse momento, vamos dizer assim. E o fim último, o desejável, sei lá, o que se busca, não é afirmar superioridade, ser nem branca nem negra, mas a ideia seria uma sociedade sem raças. Bom, ao dizer isso, o que o Fanon sente? Né? Que, de alguma maneira, ele estava querendo colocar a negritude como se fosse ainda uma consciência fraca, parcial, a ser superada, uma resposta meramente negativa a uma afirmação de superioridade branca, não é? E acho que isso... Mas ele tem uma resposta interessante a isso. Quer dizer o seguinte, ainda que Sartre tenha razão, ou seja, ainda que isso seja um momento a ser superado, ele precisa ser vivido intensamente, com todo o entusiasmo. Né? Isso é um ponto interessante que ele coloca. Ou seja, ainda que o fim dessa luta, vamos dizer assim, seja pela eliminação da raça, e não pela afirmação de uma raça, mas pela eliminação da ideia mesma de raça, ainda que esse seja o fim, um passo importante a ser dado é vivenciar plenamente e afirmativamente, positivamente, sua própria constituição, aquilo que você é. Né? E isso tem que ser feito com todo entusiasmo. Né? Então, por mais que ele tenha razão, digamos assim, parece que ele não tem razão, porque é fácil para ele falar isso, mas ele não tem que viver a experiência afirmativa daquele que é racializado hoje. Né? Essa acho que é uma questão interessante que está sendo posta. Né? A Tati levantou a mão. Então, corroborando para isso, né, que você falou, hoje eu estou falando muito corroborando, gente, cada dia eu tenho um vídeo de linguagem diferente. Então, nesse sentido, né, estava lá em Manaus esses dias e conheci uma moça sensacional que chama Jana, e ela é uma mulher negra, e ela falou assim, só que ela é de Salvador, e ela falou assim, aqui eu sou deusa, ela fez esse comentário. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque lá em Salvador,
eu tinha que andar até com o meu... Ela é professora universitária também. Eu tinha que andar com o meu comprovante de identidade, que não sei o quê, a polícia passava, me agredia, né? Assim, aquele processo de racismo que todos nós sabemos que existe, né? Só que aqui em Manaus, eu não sou assim, aqui eu sou uma deusa. Aqui quem sofre preconceito é o índio. Veja bem essa fala, eu achei assim, sensacional. E aí eu comecei a pensar sobre, na verdade, essa questão está atrelada a uma ideia de hegemonia, sabe? Assim, do que entendem que é certo. Porque não foram muitos negros para Manaus, entendeu? Então, lá a comunidade negra, lá o gueto urbano, a ocupação negra urbana, é a primeira ocupação negra urbana do Brasil, é em Manaus. Só que lá não se vê muitos negros pela cidade, entendeu? E os negros que estão, entendo, né, pelo que vivi lá de uma forma bem restrita e porque Jana me deu a real noção sobre isso, né? A galera lá é muito unida, então é um conceito meio assim... a problemática lá não reside no índio. E aí já conheci também uma amiga que também indígena, e ela disse que essa questão é realíssima, que os índios lá sofrem muito preconceito, e o preconceito gira em torno de são preguiçosos demais, não é possível que vão ficar nessa terra e não vão produzir nada. Tipo, se rouba alguma coisa, sempre culpam o índio, porque o índio é preguiçoso. É todo um arquétipo construído em torno do indígena. Olha que coisa estranha, né? Camila, você está na fila? Desculpa. Não. Eu fiquei pensando muito nisso, nessa destruição do entusiasmo, sobre o que a crítica à política identitária... Só falo do meu tema, né, gente? Pesquiso isso para todo mundo aí que a pessoa só estuda isso, né? Está escrevendo, não pensa em outra coisa, mas que é um pouco do que muitos críticos, muitos defensores da política identitária vão dizer: ah, não, então é um problema, né, afirmar a negritude, afirmar a sua mulheridade ou seu pertencimento a uma sexualidade dissidente. Assim, a gente nunca pôde fazer isso, sabe? Qual que vai ser o momento em que isso vai ser possível? Então, já vem esse passo, né? O que ele fala é assim: o erro de Sartre foi ter querido não apenas chegar à fonte da fonte, mas, de certa forma, estancá-la. Então, antes mesmo de a gente atingir essa síntese, né? A antítese já é denunciada como antítese. Então, não existe um processo de afirmação válido. E eu entendo, eu acho que é um pouco o momento que a gente está vivendo, sabe? Em que a gente vê uma certa disputa dessas políticas ditas identitárias, né? Essas afirmações, as lutas feministas, LGBTs, antirracistas, em que existe uma crítica de esquerda que é justamente falar: pô, mas isso daí não é revolucionário o suficiente, a gente tem que almejar um mundo sem raça, sem gênero, enquanto essas coisas estão, né? Essas coisas existem, essas coisas estão aí. Então, eu acho um pouco precipitado, e eu acho que é uma responsabilização de quem está embaixo sempre, né? Então, assim, por que vocês não solucionam isso de uma outra forma? Pô, por que você não participa da solução, então, sabe? Assim, é um pouco... Eu sinto isso, e é interessante, porque eu entrei na minha pesquisa com outra hipótese, sabe? Eu entrei um pouco contra a política identitária, vendo um pouco nesse projeto um potencial interessante, mas eu vejo esse projeto como muito distante ainda, sabe? Eu acho que a gente ainda está numa luta muito devagar e conflituosa para a afirmação dessas identidades, assim. Então, nesse momento, eu entendo esse desânimo que o Fanon relata, né? Quando li essa página, senti como se roubassem minha última chance. Eu acho que é um pouco isso. A gente pensa em muitos caminhos e o tempo inteiro vem um argumento mais inteligente, né? Dizer: poxa, mas você não pensou por esse lado? E fazer política é diferente de fazer filosofia um pouco, né? Assim, tem umas possibilidades materiais que são muito mais acachapantes no fazer político, né? Então, não sei, eu queria relatar isso.
Então, aqui, pois é, hein, Gabi, esse ponto aqui é realmente interessante, essa resposta ao Sartre e essa crítica ao Sartre, porque, num certo sentido, ele parece concordar que, digamos assim, teoricamente, racionalmente, o Sartre tem razão, ou seja, a gente precisa caminhar, dar um passo além. Mas o Sartre está errado, mas está errado por quê? Né? Assim, onde que está o erro dele? E aí entra uma outra dimensão, ou seja, ele não se deu conta da natureza vivida, do que é o lugar do negro, né? Ele não se deu conta, por exemplo, de que, quando ele fala dessa dialética, ele está esquecendo que esse lugar do negro é um lugar, igual ele falou, né, em relação ao Hegel, né? Não é simplesmente um outro qualquer, é um senhor que te fixa incessantemente, você sente isso na pele todos os dias, né, etc. Então, ele dá uma resposta que é muito interessante, e parece que aí tem a ver com o que ele estava dizendo anteriormente, de que, mas como dar uma resposta racional a esse problema, né? Talvez a resposta não tenha que ser totalmente racional, tá vendo? Tem algo que é da ordem meio que de uma vivência, né? E ele diz assim, que Sartre, né, nesse estudo, destruiu o entusiasmo negro, né? E ao devir histórico havia imprevisibilidade a ser contraposta. Eu precisava me perder plenamente na negritude. Tá vendo? Não é uma razão, é uma necessidade. Eu precisava viver isso, né? E ele diz mais, quiçá algum dia no seio desse infeliz romantismo, três pontos. Ou seja, quem sabe um dia eu não precise mais disso, mas hoje eu preciso, né, viver isso, ainda que seja ingênuo, não é? Eu preciso desse entusiasmo, não é? E ele diz, em todo caso, eu precisava ignorar. Não, tá vendo? Eu não tinha, a palavra ignorar aqui não é gratuita, né? Eu precisava não saber disso, né? Eu precisava ignorar, ou seja, fazer como se não soubesse, né? E ele fala, a posição do Sartre parece essa posição da pessoa mais velha que vira realmente para ele e fala assim, você vai mudar, rapaz, você ainda é novo, né? Você vai ver. Quando eu era novo, eu era assim também, né? Depois eu vi que as coisas não são bem assim, etc. É isso, né? E essa fala do adulto em relação ao adolescente, ao jovem, é claro que é irritantíssima, né? Se você está na condição do jovem, parece que não há nada que você possa dizer, tipo assim, ele já está ali, ele já viveu isso, ele já está me dizendo que um dia eu vou superar e tal. Mas, para além disso, é desprezar o típico da juventude, o entusiasmo. Ele precisa viver aquilo de uma forma apaixonada, não é? Enfim, então, e ele, na sequência, diz uma frase muito boa, não sou uma potencialidade de alguma coisa, sou plenamente aquilo que sou, não tenho que perseguir o universal. Então, aqui também é uma outra ideia, ainda que Sartre tenha razão de um ponto de vista universal, eu estou aqui agora, vivendo nesse momento, esse lugar racializado, eu preciso viver com toda a paixão, de forma empolgada, a negritude. Eu preciso disso, eu preciso ignorar, digamos assim, que isso é só um momento. Eu preciso me engajar plenamente nesse lugar. Né? Você fala alguma coisa? Essa parte me lembra aquela frase do Radwan Assar, que ele fala que quem tem condição se regozija com a fome do outro, né? Que sempre promete. Vou achar essa frase, mas que é muito fácil você prometer uma comida futura se você não está com fome. É um pouco isso, né? É muito fácil você fazer um monte de promessa para uma pessoa que está na merda, sendo que você não está, né? E dizer, peraí, mas quando a gente sair da merda, e vamos ser nós dois, embora eu não esteja agora, vai ser uma coisa muito melhor para todo mundo. Então, acho que é um pouco essa promessa que eu acho que é da ordem da necessidade mesmo. E depois, eu acho que um pouco dessa reflexão dúbia que ele faz é dizer a experiência negra é ambígua, pois não existe um negro, mas sim negros. Então, ele relata diferentes posturas do negro em relação ao branco, né? Um que vai ser mais amistoso e pensar num mundo sem raças, em que todos sejamos humanos, um outro que vai dizer, pô, você matou meu pai, minha mãe, meu irmão, e agora você vem falar, né, cheio de sangue negro na mão comigo. Então, são posturas ambíguas, eu acho que porque são pessoas ambíguas, são uma multiplicidade de pessoas. Então, tem uma necessidade da branquitude de fixar o negro, mas ela não é fixada, ela é múltipla, cada um tem um movimento, ela vai para vários lados, mas o negro precisa ir para um lado unívoco, né? Precisa ser uma coisa só, precisa se encaminhar de uma forma
homogênea, como se essas pessoas não tivessem subjetividades internas a esse grupo, né? Então, como se essa sobredeterminação exterior ou epidérmica fosse a história toda dessas pessoas. Então, acho que é um pouco isso, essa paciência histórica, assim, é difícil para quem está passando fome, para quem está sendo assassinado, para quem está apanhando dentro de casa, sabe? É difícil, né, você pedir isso para quem está subalternizado. Eu acho também que esse discurso que o Marco falou aí, né, essa questão do na minha época, não sei o que lá, sabe? Eu acho que, a par disso, isso é um cerceamento do direito à sua subjetividade. Porque, por exemplo, isso claro que eu acho que a expressividade da construção da negritude é diferente da expressividade, por exemplo, de uma construção de orientação sexual, né? Mas esse eu sei do que você vai passar impede o seu próprio processo. Então, assim, como é que você fala assim, não, eu sei, olha só, eu já li esse livro aqui, querido, então é o seguinte, você é negro, então vamos começar pelo primeiro, sabe? Assim, como é que você vai impor também um jeito de terceiro? Aí você cai numa mesma, na minha opinião, armadilha, né? Tipo, de quem vai falar sobre você. E impede que você se conheça. Porque parte do pressuposto também que todo negro tem os mesmos dilemas, os mesmos problemas. É a mesma coisa de falar que, sei lá, no meu caso, né, orientação, todo bissexual tem os mesmos conflitos. Gente, não tem como, porque somos sujeitos e cada sujeito tem uma vivência. E, é claro, vai ter alguns fatores coincidentes, mas não é real. E, assim, alguém falar que já passou pelo que eu passei, não me faz mais confortável quando eu passo por um episódio desconfortável. Não me faz mesmo. Eu tenho que construir as minhas próprias armas, me fortalecer para eu tentar, né, assim, lidar com isso da melhor maneira. Eu queria voltar nesse ponto que a Gabi falou, porque eu marquei esse trecho, assim, como um ponto interessante, porque o que Fanon vai dizer é que a consciência negra, ela é a própria liberdade, né? Que o resgate, né? O resgate, essa redescoberta dessa consciência negra, ela é a liberdade, que a liberdade está nela. Mas fazer esse resgate, essa redescoberta da consciência negra, não significa que a experiência negra ela é única, né? Isso é o que vocês acabaram de dizer. Eu acho que isso é essencial, assim, né, tanto no texto e tal, mas até assim, na própria forma como a gente lê o texto, né? Eu acho que isso é uma cutucada que ele dá no leitor também, assim, porque a todo momento ele está fazendo um diálogo com a gente, tentando mostrar que existe uma diversidade, digamos assim, né? Vários pontos de partida, né? Que não existe uma descoberta única, é sempre uma redescoberta do sujeito em se reconhecer enquanto sujeito, quanto de um coletivo, né, que vai se reconhecer a partir de sua própria humanidade. E eu acho que a gente tem que ter um cuidado, assim, né, na própria leitura, estou dizendo assim, né, porque foi uma coisa que eu fiquei pensando, para até não recair num lugar de dizer sobre o que o negro vive, né? Falando que ele está trazendo vários relatos que a gente pega e cola na nossa realidade, porque a gente vê, tem gente que vive, a gente sabe, não sei o quê, mas a gente tem que tomar um cuidado mesmo, né? Para não ler o texto, não ler o texto como uma história única. Eu acho que isso é uma provocação que ele faz no próprio leitor também, até pela forma como ele escreve as palavras, né? Enfim, depois a gente avança, mas que a Sofia levantou a mão, não sei se ela quer. Isso, Sofia? É que tem um termo que eu acho que eu já devo ter falado sobre ele, mas é que eu realmente gosto muito, assim, para pensar esses caminhos possíveis em relação à negritude, em relação à raça, que é a autodeterminação. Parece muito simples, assim. E a primeira vez que eu li a Patrícia Hill Collins falando, eu pensei, isso é muito simples, mas nunca mais saiu da minha cabeça. Exatamente a ideia de desapegar daquilo que foi projetado em mim, que é negativo. E não é um processo de me apegar a algum significado ou me apegar a algo, mas é só perceber que no olhar do outro operam imagens
que, na verdade, não estão ligadas ao quem eu sou de fato. E aí é trabalhar no processo de tentar entender aquilo do olhar do outro, que me constitui, de certa forma, mas que também não tem que me pertencer de fato. E, assim, parece uma coisa muito simples a ideia de autodefinição, mas é realmente genial, assim. Aqui, gente, um comentário sobre esse ponto aqui desse capítulo, né? Num certo sentido, o que o Fanon está fazendo é algo que tem a ver com o lugar de fala, né? Ou seja, qual que é a acusação ao Sartre? É de que, olha, Sartre, você está querendo falar desse lugar de, olha, você... eu já fui assim, esse é um pensamento fraco, um momento, vocês vão superar isso, esse momento vai chegar, tipo assim. Mas você, Sartre, você não está nesse lugar, né? A frase do Fanon aqui é muito forte, né? Ele diz assim, ó, Sartre, que continua a ser o outro, priva-me de qualquer ilusão ao me nomear, né? E aí ele fala, então eu lhe digo, né? Então eu digo, é esse outro, que é o Sartre, que insiste em me nomear, e ele diz o quê? Né? É justamente essa afirmação dessa negritude, né? Aí ele diz assim depois, Sartre esqueceu que o negro sofre em seu corpo de forma diversa do branco. Entre mim e o branco existe uma inextricável relação de transcendência. Aqui, eu acho que esse é um ponto que... Qual que é a única resposta que ele consegue dar ao Sartre? Não é? Olha, Sartre, a gente não pode pensar isso de um ponto de vista universal. Eu não estou aqui para realizar sei lá, um momento posterior universal. Eu estou aqui vivendo essa situação do negro hoje, né? Do outro racializado agora. Você não, sabe? Então, aqui, não é à toa que o título desse capítulo é a vivência, né? Qual que é o título mesmo? Deixa eu ver. A experiência vivida do negro, né? Ou seja, parece que esse ponto é fundamental para dar uma resposta a essa crítica ao movimento da negritude, ou seja, a única resposta possível é uma resposta em termos de lugar de fala mesmo, de experiência vivida, né? Ou seja, para quem passa por essa experiência, a necessidade de afirmar a negritude, ela simplesmente se impõe, e é preciso fazer isso, né? É preciso ignorar algumas coisas, né? Quem não está nesse lugar, ou quem não passa por essa experiência, quem não vive isso, obviamente não entende, porque, afinal de contas, está num outro lugar e está projetando simplesmente o momento posterior como sendo o momento, racionalmente, universalmente falando, mais correto, adequado, etc. Que é a sociedade sem raça, etc., etc. Não é? Enfim, então acho que essa é uma resposta que é interessante, mas que tem a ver com o lugar de fala, mas não é simplesmente dizer o seguinte, você é branco, quem é você falar sobre isso? Não, não é isso exatamente o que ele está dizendo. O que ele está dizendo tem um elemento que não pode ser desconsiderado no que diz respeito à resposta que pode ser dada a essa fixação do negro, que é diferente dependendo da experiência que você tem, se você tem essa experiência vivida ou não, não é? E o Sartre dá para entender, talvez, por que ele não percebeu isso, porque desse lugar do outro no qual ele se encontra, parece que a afirmação da negritude é algo, simplesmente uma consciência fraca, momentânea, a ser superada, não é? Mas para quem está ali vivendo essa experiência, tem uma outra relação com isso, completamente diferente, não é? E aí, assim, já está chegando no finalzinho, né, do capítulo. Eu acho que uma das partes, assim, né, que aí ele vai dar para os próximos capítulos também, que ele vai dizer, né, que o preto, ele fala assim, o preto é um brinquedo nas mãos do branco, né? E aí, o que ele faz para romper todo esse ciclo? Ele explode como? Reconhece a si mesmo, né? É todo esse processo que a Sofia falou de autodeterminação. E aí, eu acho que quando ele fala de explodir, é uma ideia de rompimento mesmo, né? Um rompimento, porque como ele é um rompimento que traz redescobertas, ele é um rompimento revolucionário também. Eu acho que até as escolhas das palavras, né, é até figurativa, né? Tudo muito figurativo também. Acho que traz essa sensação de rompimento, né? De uma necessidade, de uma potência que esse autorreconhecimento, essa autodeterminação ela tem em explodir, romper com algo que está, de certa forma, posto. Bom, gente, está chegando a hora. Mais algum comentário? Queria agradecer, Isabela, então, por ter assumido essa, apesar da correria aí, do trabalho, do dia a dia, etc. E lembrar a todo mundo que semana que vem, então, a gente continua com o capítulo 6, que é o negro e a psicopatologia.
Já tem alguém que assumiu a relatoria do encontro que vem? Tem? Quem quer, Márcia? Eu coloquei meu nome lá, mas aí vocês me ajudam aí. Valeu. Ótimo, Milena. Então, semana que vem, tá com a Milena. Então, é bom que ela é da área, né, da psicologia, etc. Vai ser uma contribuição massa para o grupo. Então, é isso, gente. Vamos ler o capítulo. Semana que vem a gente volta e conversa sobre ele, tá bom? Vamos lá. Boa noite para todas. Boa todos. noite. Obrigada, gente, mais uma vez. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Valeu, obrigada.